Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio onde a gente vai falar sobre o que um homem de valor observa em uma mulher antes de namorar ou casar. Eu trouxe aqui um homem que está solteiro, que está em busca de uma pretendente, não sei se agora, mas futuramente, uma mulher aí para casar. E eu trouxe ele justamente para a gente ter uma visão de um homem que está solteiro, que busca uma mulher de valor, que observa algumas coisas antes, para vocês entenderem de fato como é que o homem se comporta ali quando ele está conhecendo uma mulher. Então você vai ter a visão de um homem nesse caso. João, se apresenta aí para a gente, meu irmão, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu momento de vida. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo convite, primeiramente. E vamos lá, então. Meu nome é João Pedro. Tenho 28 anos, sou empresário, treinador comportamental, master em PNL, palestrante, enfim, entre outras coisas. E tô nessa busca de desenvolvimento pessoal, né? De buscar ser uma pessoa melhor, buscar ser um homem melhor. E a fase da minha vida que eu estou hoje, o ano passado eu tirei para focar no empreendedorismo, né? Em melhorar habilidades, melhorar qualidades, valores, princípios. E esse ano eu fiz a abertura, agora eu vou me permitir a conhecer a varoa, vamos colocar assim, né? A pretendente. Mas sempre nos princípios, né? Sempre alinhado com o que eu quero, com a minha visão de mundo, né? Se a pessoa vir para somar, com certeza ela vai caminhar comigo. E eu quero compartilhar um pouco, né, do que eu ia mandar as perguntas bravas aqui. Quero poder auxiliar da melhor maneira, que esse conteúdo seja de muito grande valor na vida de vocês, né? Quero trazer todas as minhas experiências de vida aqui. E é isso. Obrigado pelo convite. Bora nessa, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Cara, vamos lá. Antes de falar, né, sobre esse assunto, eu queria que você contasse assim um pouquinho da sua história, como foi que você conheceu Jesus. Você era uma pessoa que vivia em baladas, vivia no mundo, e você conheceu Jesus. Me conta como foi essa história, como foi que aconteceu esse encontro aí que mudou realmente a sua vida. Vamos lá, então, mano. Vou compartilhar um pouco. Eu vim de uma família simples, né? Simples, do interior de Santa Catarina. E a minha família, a minha fase foi que eu fui criado de estruturado, né? Na família estruturada. Então, eu não conheci meu pai, não tive tempo com a minha mãe, fui criado pelos meus avós. Então, vamos colocar, as minhas referências era de festa, balada, curtição, de não precisa dar valor para algumas coisas. Então, eu fui para esse caminho, porque, na verdade, eu queria preencher algo dentro de mim que eu fui buscar nas fugas do mundo, né? E por falta de conhecimento, né? Na Bíblia já fala, né? O manual, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, eu me perdi, né? Nessa jornada. Com também relacionamentos, então, que não deram certo, eu me dediquei, enfim, aconteceu o término e me prejudiquei muito. Então, nessa jornada, chegou num ponto da minha vida que eu já era empresário e eu tinha tudo, né? Tinha dinheiro, tinha facilidades da vida, deixa eu ligar a luz aqui. Aí. Então, eu tinha dinheiro, tinha facilidades da vida, tinha acesso, tinha festa, tinha mulher disponível a todo tempo. Só que chegou num tempo que aquilo já não preenchia mais algo que eu estava preenchendo, sabe? Parece que a saciedade só aumentava e eu falei, cara, acho que não é esse o caminho. Acho que eu tenho que encontrar o caminho, a verdade e a vida, né? Que graças a Deus eu encontrei. Só que aí que tá, é um ponto. Eu sofri um acidente em 2019 e depois de lá a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a visualizar o mundo de uma forma diferente. Comecei a plantar o bem, porque antes eu fazia muitas coisas erradas, né? Coisas que eu não mergulho, mas eu tinha resultados errados. Que é, você planta, você colhe. Não queira plantar limão, você vai colher manga. Não, você vai plantar limão, você vai colher limão. Então, eu achava que aquilo eu tinha que mudar o plantio. Então, quando eu comecei a mudar o plantio, depois desse acidente, parece que algo virou, sabe? Mas eu não sei identificar. E nessa jornada eu comecei a melhorar como pessoa, comecei a me desenvolver, comecei a buscar mais conhecimento,
Então comecei a me aprofundar no desenvolvimento pessoal e fui buscando, né? E eu fui criado na católica, na igreja católica, só que eu acabei parando, né? Porque eu não via sentido a gente ir na igreja todo domingo, ser obrigado a ir na igreja, né? Todo domingo, mas a vida não mudar, a família viver brigando, saía da igreja, estava xingando um outro, então para mim não tinha sentido aquilo. Eu acho que não era aquilo que eu queria viver, sabe? Internamente. Então, o que aconteceu? No decorrer eu fui melhorando e eu fui buscar, né? Eu falei, eu preciso ler, eu preciso algo para me alimentar no meu espírito. Eu entendi que eu precisava disso. Então, o que eu comecei? Eu criei um projeto de 90 dias, onde todos os dias eu ia ler um versículo da Bíblia, pequeno, né? Eu ia treinar todos os dias e eu ia ler um livro todos os dias, por 90 dias. E depois de 90 dias, acabou que eu criei o hábito, né? Que é até o método que eu tenho hoje. Então, eu criei o hábito e comecei a buscar mais a Bíblia, me aprofundar na Bíblia, sem ir na igreja, sem colocar a igreja. Então, comecei a aprofundar e ler a Bíblia. Falei, ó, legal. Não lia nada, não lia a Bíblia e comecei a ler. Li. E o que aconteceu? Então, um dia, por que eu estou contando essa história? Porque vai conectar, tá? Então, depois de eu me aprofundar na Bíblia, eu senti que eu precisava de algo a mais. Algo assim, preciso estar num lugar onde todo mundo está puxando a mesma energia, né? Quero o quê? Buscando a Deus. Todo mundo buscando. Então, eu falei, agora eu preciso de achar um lugar. E eu saí correr um dia e tinha uma igreja do lado da minha casa. Aí eu saí correr, eu senti, acho que eu tenho que entrar ali. Sabe aquele sentimento de dentro? Espírito Santo, ó, vai. É o que eu falo pra você ir ali. E foi umas 3 ou 4 vezes. Eu falei, fechou. Na quarta eu fui lá, entrei no Instagram deles, me inscrevi lá e fui. E entrei. E aí foi, cara. Aí foi, fiquei um tempo na igreja. Aí entrou um processo. Eu já estava me desenvolvendo bons hábitos, enfim, estava querendo ser um homem de valor, já estava construindo isso. Mas o que acontecia? Tinha dias que eu estava muito bem, tinha dias que eu, do nada eu ficava triste, do nada eu estava feliz, do nada. Aí eu fui estudar sobre isso. Aí eu conheci a chamada entrelaçamento de almas. Então, tudo que eu fiz lá atrás, que me relacionar com, enfim, muitas mulheres, isso estava um peso para mim, não deixava eu ir para frente, parecia. Eu tinha esse sentimento. Então, eu fui estudar sobre batismo. E eu senti a necessidade de me batizar. Só que, ó, olha o porém. Eu falei 3 vezes. Eu não fui. Eu falei que eu ia e não fui. Sempre tinha uma objeção, algo para fazer. Ah, tem uma reunião, tem uma viagem, não deu. E nesse dia que eu decidi que eu ia fazer, surgiu uma viagem. Mas eu fui para a cidade e eu falei, essa vez eu não vou falhar. Aí eu peguei o carro e fui, né? Por que eu tô contando essa história? Porque foi toda a minha jornada, porque a galera fala, o dia que eu encontrar com Jesus, a minha vida vai ser outra. E eu tinha decidido me batizar e eu não sabia o dia que eu tinha encontrado com Jesus. Aí eu fui, tava indo pro batismo, e eu sentei lá e eu fui com uma vontade no meu coração. Eu falei, Deus, eu só quero saber o dia que eu encontrei com Jesus. Me mostra, fala comigo. Eu só quero isso. Não preciso saber o porquê, eu já aceitei ele na minha vida, sem ele não sou nada. Eu só quero saber o dia. O pastor começou a pregar e ele trouxe uma palavra e ele falou sobre um acidente, onde o tempo passou devagar. Aí volta lá no meu acidente. Depois do meu acidente, a minha vida começou a mudar. Só que eu não tinha assim, ó, não, Jesus salvou minha vida. Eu fui ter a percepção no dia que eu fui batizar. Aí eu fui com fervor tanto no meu coração, me jogaram aquela água lá. E depois que eu me batizei, minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais. E foi isso. Agora eu tô Cara, aqui eu tô conversando. todo arrepiado, mano. Muito doido, cara. Muito doido. Eu tô todo arrepiado, de verdade, com esse final aí, muito, muito específico. Realmente só pode ter sido Deus que usou a boca desse homem nesse dia, cara. Muito bom, muito bom. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus Amém. porque você deu esse passo aí de fé e realmente não tem como a gente não dizer que esse não é o melhor caminho, porque esse é, de fato, o melhor caminho que a gente pode seguir. Muito bom, muito bom. Irmão, agora entrando nessa parte de relacionamento, você contou um pouco da sua história, você começou a mudar os seus hábitos, e uma parte da sua história que conecta com a minha é que quando eu comecei também nesse processo de começar a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, eu sentia
essa mesma necessidade. Eu sentia que algo no físico, no mental mudou, só que faltava algo. E sempre que a gente vê essas pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, qualquer assunto relacionado a isso, você vai perceber que por mais que você faça muito bem essas coisas, por mais que você seja produtivo, existe uma parte sua, que é a parte espiritual, que você pode ter a performance que for no seu físico, mas o espiritual é o que realmente vai ali completar a sua vida. E eu passei por esse processo, eu comecei a ler muitos livros. Eu lembro que eu acho que eu li uma cerca de, eu li uns, talvez uns 10 livros em um ano. Vi alguns resumos de livro, porque eu queria entender por que as pessoas agiam de tal forma, e por que outras pessoas agiam de uma forma completamente diferente. E por mais que hoje eu sou escritor, hoje eu leio, eu fui um aluno que eu era considerado um dos piores alunos da escola. Aquele cara que ficava lá no fundão e fazia a bagunça. Tanto que os caras que me veem, que encontra comigo hoje, sabe? Fala, não, rapaz, não é possível que esse é o Will. O cara que bagunçava. Eu já fiz guerra, mano. Guerra de livro dentro da escola. Então imagina, o cara que fez guerra de livro hoje é escritor. E o mais engraçado é que eu tinha acesso à Bíblia porque os meus pais, eles sempre, desde que eu nasci, óbvio, né? Foram evangélicos. E aí nesse processo eu ia para a igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu não tinha um relacionamento com ele, e só depois de 5 anos afastado eu realmente vim conhecer o que é o amor de Deus. E um amigo, eu lembro que ele falou assim para mim: Will, tudo que você tá lendo nesses livros de desenvolvimento pessoal tá na Bíblia, de alguma forma. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a ler Provérbios. Quando eu comecei a ler Provérbios, eu comecei a realmente ver que muitas coisas que você vê no mundo do desenvolvimento pessoal tá ali na Bíblia. Irmão, muito obrigado por ter compartilhado com a gente essa sua história. Eu tenho certeza que pode edificar muitas vidas. Mas agora entrando nessa parte de relacionamento, queria fazer uma primeira pergunta para você, que é o seguinte: quando você está conhecendo uma mulher, logo ali nas primeiras conversas, você já sabe mais ou menos se você namoraria ou não com essa mulher? Na primeira conversa, você Nas diz? primeiras conversas ali, nos primeiros encontros. Já. Acho que o primeiro já é uma boa base. E você faz pergunta estratégica, né? Tipo, a pessoa que. Vou dar exemplo. O que você gosta de fazer na sexta-feira? Cara, na sexta-feira eu geralmente. É porque minha rotina é sempre as mesmas coisas, até no sábado eu faço a mesma coisa. Mas eu gosto de assistir, por exemplo, um filme com minha esposa. Desconectar um pouquinho do trabalho. Não é sempre que eu faço isso, mas chegou o final, o corpo começa a pedir para descansar, né? Então, Uhum. sempre que eu posso, eu gosto de fazer isso. Então, por exemplo, você faz a pergunta para. Eu faço a pergunta para a mulher: o que você gosta de fazer no final de semana? Se ela fala ir para um barzinho com as amigas ou algo do tipo, ou não sei, algo diferente que eu já ia, acho que não conectou. Aí ali já a primeira pergunta. Não sobre isso, né? Não é sobre, né? Ao ir no bar vai dizer sobre uma mulher. Só que hoje a pessoa que eu quero estar do lado, eu não vou no bar. Hoje eu trabalho com bar, mas eu não sou o cara que vai para curtir no bar. Então, algumas perguntas específicas que eu faço durante a conversa, tipo assim, eu tô conhecendo a pessoa. Então, o que que ela faz, se ela treina, algo assim. Então, nisso eu já consigo entender se ela vai conseguir caminhar comigo ou não, né? Se ela vai conseguir ser uma estrutura para mim ou não. Então, ali na primeira conversa, eu acho que o primeiro encontro ele já é balizador, se você continua ou não. Primeiro E encontro. como eu já conheço um pouquinho da sua história, só para trazer isso aqui, gente, o João, ele tem um bar, mas ele já tá saindo dessa sociedade, como você falou, brevemente aí, como ele, antes de se converter, ele tinha, então ele tá aí nesse processo, porque ele até falou para mim que realmente é um novo estilo de vida, e não é congruente com Isso.
o homem que ele está se tornando, o homem que ele quer para a vida, o tipo de pessoa que ele quer para a vida dele também, né? Porque a mulher também vai avaliar isso, né? Pô, o João fala isso aqui, mas ele tem um bar. Que incongruência é essa? Não, mas só para trazer essa clareza aqui, ele tá nesse processo de transição porque ele tinha, né, esse bar aí antes da conversão dele. Então, assim, logo nas primeiras conversas, você já consegue ali identificar mais ou menos se a mulher é ou não o tipo de mulher que você namoraria. Significa que você vai namorar com ela, mas que ela tem ali, de alguma forma, alguns pré-requisitos. João, e quais são as três coisas que você observa primeiro em uma mulher? As três coisas: linguagem corporal, como ela se comporta, como ela é, como ela se mostra. Segundo é vestimenta, tipo de roupa que ela usa, né? Não se é roupa cara ou não quer dizer sobre isso, mas o tipo de vestimento que ela utiliza. E terceiro é o tipo de conversa, comportamento dela, como ela se comporta em frente às pessoas. Isso eu já consigo ter um parâmetro da pessoa, se ela teria possibilidade ou não, né? Se eu conseguiria me relacionar com essa pessoa. Já por esses três pontos. E desses três, assim, qual que você mais observa, assim, tipo assim, com mais frequência? Que é o primeiro encontro ali, a roupa, é a conversa, ou os três é um conjunto? Como é que é essa questão para você? Comportamento. Se ela, vou dar um exemplo. Se ela entra no restaurante, ela não dá boa noite para a pessoa que está na porta e já é algo que já me incomoda, entendeu? Se ela não. Porque tipo, é pequenas coisas. Então a gente pega nos pequenos detalhes. Então, se a pessoa é carinhosa, se ela é comunicativa, não é por ser tímida, mas é por ser a educação, né? Então, o comportamento de boa noite, tudo bem, sabe? Essa, eu não sei explicar, mas é um tipo comportamento, o jeito de falar. Isso já consegue, acho que é o que mais me chama atenção. Eu já consigo ver um diferencial nessa pessoa. Opa, ela deu boa noite. Ó, conversando, tipo, foi passando pelas pessoas e foi comentando. Esse aí já é um grande ponto para mim já. Cara, e uma outra coisa, eu gosto de falar que isso costuma ser uma pessoa elegante. E a elegância não só tá na forma da pessoa se vestir, também tem a congruência, porque não adianta nada a mulher se vestir de uma forma que parece que ela é uma mulher de valor, só que quando ela abre a boca, meu irmão, é só um desastre. Então tem que ter Uhum, congruência. E aí entra exato. também o comportamento, como ela se comporta, como é que ela age ali no primeiro encontro. Tudo isso, de alguma forma, vai fazendo com que você, mulher, se torne única na mente do cara. E a mulher não tem noção do poder das palavras, cara. Ela não tem noção. Ela não tem noção do poder das palavras. E o mais engraçado é que, cara, se você sabe se comunicar bem ali nos primeiros encontros, você ocupa um espaço na mente do cara de que você é única. Exato. Tipo assim, velho, vai ter, sei lá, saiu com 10 pessoas. Quando ele pensar em você, ele vai falar: caramba, essa mulher aqui ela é diferente de todas as outras. Às vezes a mulher nem é a mais bonita de todas. Às vezes ela nem é a mais especial, mas estar perto dela é algo diferente. Você sente algo diferente. E às vezes o cara nem consegue explicar. Não, acho que é uma paz. A mulher, acho que ela traz paz para o homem. Se ela trouxe paz, se você conseguir jogar essa energia de paz para o homem que você está conhecendo, você já ganhou, olha, 70% do homem. Porque o homem, ele é cheio dos problemas, né? Tem trabalho, correria e muitas coisas. Se você trouxe paz para a vida dele, você já ganhou 70% daquele homem. Isso aí é um ponto crucial. Cara, muito bom. Agora, irmão, me conta aí, o que é que você busca em uma mulher para casar? O que eu busco? Em que tipo de sentido você diz?
Um exemplo, ó, aqui você observou essas primeiras características, certo? Que Tá. foi ali no primeiro encontro. Mas quais são as outras coisas que você observa e Uhum. pensa assim, caramba, a mulher com esse tipo de característica, por exemplo, é uma mulher que é cristã, que ela é temente a Deus, que ela lê a palavra, ou qual é a coisa que você fala assim, caramba, caramba, isso aqui é essencial. Eu não abro mão disso aqui. Para mim, essencial ser temente a Deus, tem que, vamos dizer assim, comer a palavra, né? Ser temente a Deus, porque a mulher é a visão, né? Então, se ela está alinhada com Deus, ela multiplica aquilo que está na família, né? E eu creio que, por exemplo, os meus filhos, eu quero ter o estudo bíblico dentro de casa, eu quero que ela seja essa paz, essa união, essa família, né? Que ela traga essa parte por conta de eu não tive isso, mas eu quero que os meus filhos tenham, né? As próximas gerações, quero uma nova estrutura para frente. Então esse é um ponto, ser temente ao Senhor, que ela ame mais a Deus do que a mim, né? Ame primeiro Deus, depois ela e eu venho em terceiro lugar. E tem que ser assim, porque quando você come, é um padrão que eu entendo na minha vida que funciona, porque você está alinhado com Deus, você está bem. Se você está bem com você, você cuida de você, teu emocional, tua saúde, você vai cuidar da outra pessoa, da família, muito melhor. Porque você tem que estar bem com você para se transbordar, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Ela ser temente ao Senhor, que como eu sou palestrante, né, as imersão, quero que ela venha e ore por mim. Primeira pessoa que eu vou buscar para oração é ela. Então, a mulher parceira, que tem a visão de futuro, que ela não precisa botar a mão para trabalho, então eu vou ser o cara que vai trabalhar, ela só precisa, vamos colocar assim, orientar. No início, ok, né? Os dois trabalham para construção, mas João, num certo ponto, eu não quero que ela trabalhe, porque eu sinto que na criação dos filhos é bastante trabalho, né, para isso. Ela tem que dar esse tempo com o filho, então eu creio que assim, eu quero trabalhar muito para construir uma base para que ela não precise trabalhar com ela, que ela cuide dos filhos, né, de educação, e a gente também tenha mais tempo de qualidade, eu também ter essa liberdade de estar com ela. Então, por exemplo, assim, então, temente ao Senhor, essa parte de visão, né, de oração, parceria, paz, e, cara, que treine. É meu estilo de vida, né? Tem que treinar, filho. Eu acho que isso é essencial, mas não é pelo fato do corpo. Eu sempre digo que o corpo é uma consequência. O fato de treinar é para você se estar bem com você. Você cuidar do teu corpo, porque a gente fala tanto que o templo do Espírito Santo é nosso corpo, né? Mas tem muita gente que está com a casa suja e não limpa a casa para receber o Espírito Santo. Mas para receber o vizinho, limpa a casa. Isso não é sobre casa. Então, o treinar, o cuidar do corpo, entender que isso aqui é apenas uma passagem, apenas uma máquina nossa. Então, é algo que também, no meu campo de visão, a mulher que vai caminhar comigo, ela vai treinar também, ela vai ter essa vida saudável, uma vida mais ativa. Cara, gostar de viajar, gostar de desfrutar, de gastar dinheiro, essas coisas aí todas aí, né? Acho que é isso, mano. Tipo, tem coisas mais específicas, mas acho que critério mais aberto, acho que seria isso. Cara, muito, muito, muito bom. Irmão, é... e a última coisa aqui que eu queria falar com você, que é justamente as considerações finais. Qual é o conselho que você dá aí para tanto o cara que tá solteiro, pode ser para a mulher também que tá ali solteira? Qual conselho você dá ali para encontrar um bom homem, uma boa mulher? Vamos lá, então, eu vou fazer uma ferramenta. Vamos colocar aquela ferramenta lá, ferramenta de visualização. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou treinador, né? Então, o que vocês fazem? Vocês pegam uma folha de papel e escreve na folha de papel a pessoa que você tanto deseja ter ao lado. Então, escreve. E assim, ó, características. Tudo ponto a ponto. Eu quero uma loira, 1,65 m, assim, que cozinha, que, enfim. Gosta de sair, quer ter tantos filhos, quer morar não sei aonde. Vai escrevendo o que você vai fazer. Tipo, tudo, ponto a ponto. Escreve tudo. O que você quer daquela pessoa.
Quer carinho, quer amor, quer paixão, quer companheirismo, quer Deus, quer tudo. Escreve tudo. Depois de você finalizar essa lista, aí você lê essa lista. Depois de você ler, aí você se torna essa pessoa. Porque você, como a gente é energia, você vai atrair aquilo que você já é. Como que você quer uma pessoa organizada se você não é uma pessoa organizada? Como que você quer uma pessoa com uma barriga de tanquinho se você uma Brastemp? Isso aqui é brincadeira que eu vou fazer com a minha amiga. Eu quero um marido de barriga de tanquinho. Aí o amigo nosso falou para ela, tá, mas você é uma Brastemp, mulher, como é que você quer um tanquinho? Ela treina. Então, tipo assim, ser congruente. Então, você quer aquilo, se torne aquilo primeiro, aquela pessoa, porque daí a pessoa que você tanto espera, ela vai chegar, vai ser uma consequência. Porque não é opostos se atraem, parecidos se atraem, vamos colocar assim. Então, escreva a pessoa que você deseja no papel, se torne essa pessoa, porque energeticamente, pela frequência do universo, de Deus, vai alinhar propósitos. Porque é isso. A gente está aqui para se tornar uma pessoa melhor. E se der no meio do caminho, a gente é feliz. Então é isso. A tática de poder para você conseguir atrair a pessoa que você tanto deseja. E é uma pessoa só, tá? Não vai achar um monte de pessoa. É uma pessoa só. E assim, ó, vai pelo checklist. Deixa algumas coisas. A galera fala, mas checklist. Não. Não aceite menos que você merece. Então, se você escreveu isso, é porque você quer isso. Então, não aceite menos que você merece. Pegue isso, é isso que você quer, então aguarda. Se demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, não tem problema, aguarda. Se eu ficar esperando mais 3, 4 anos, não tem problema, eu tô com Deus do meu lado. Isso que importa. Então, foque nisso na sua vida. Desenhe a pessoa que você quer e comece a se tornar essa pessoa. Os hábitos que essa pessoa tem, os comportamentos, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, os valores alinhados. Aí sim, essa pessoa que você tanto deseja no coração, quando ela aparecer, aí é uma soma, porque não é metade da laranja. Você tem que estar inteira. É matemática. É uma matemática simples. 1 com 1, 1 vezes 1 é 1. Então, você pegar uma pessoa na metade, 1 vezes 0,5, vai ser 0,5. Então, tipo assim, matemática. Então, se torne essa pessoa, se torne inteira, e assim a pessoa que você tanto deseja vai chegar para você. Cara, bom demais, bom demais. Irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter compartilhado com a gente aí esse conhecimento seu também. Muito obrigado. E você que está assistindo, você que está escutando, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.